Bom, agora uma entrevista para você aqui em Os Pingos nos Is. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado votaria hoje o projeto de lei sobre armas de fogo. No entanto, uma mudança de percurso na casa acabou adiando a votação. E sobre isso a gente conversa agora com o relator dessa proposta, que é o senador Marcos Duval, do Podemos, do Espírito Santo, já com a gente aqui. Boa noite, senador. Boa noite, é um prazer estar falando com vocês aqui novamente. Senador... O projeto que foi apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro, era um projeto para facilitar o acesso às armas e o porte e a posse. Mas na Câmara dos Deputados houve uma modificação praticamente de todo o projeto, e ele acabou sendo configurado como um projeto para legislar sobre os CACs, né, que são os colecionadores, atiradores e colecionadores. Então, o projeto ficou basicamente nesse sentido. O ano a gente não pautou antes, eu não quis pautar ele antes por conta da pandemia, agora já era o momento, inclusive com receio possíveis e bem previsíveis hoje de decisões monocráticas pelo STF. Tem um pedido pelo PSB e mais algumas entidades aí, Sou da Paz e tudo mais, que pediram a liminar, através de uma liminar, para que derrubasse os decretos. E como nós somos uma casa legisladora, nós precisávamos apresentar um projeto já regulamentando uma série de questões. E, por incrível que pareça, o projeto ele reduz o número de armas que os colecionadores podem ter, e outros aumenta a penalidade, não tem fiança, mas caso alguém é pego com porte ilegal de arma, aumenta para de 12 a 30 anos, e de forma bem surpreendente, o PT pediu para que pediu vistas, né, para tirar de pauta, porque não concordava com o projeto, ou seja, continuou prevalecendo os decretos do presidente, que são ainda mais fáceis os acessos às armas e com menos penalidade. Então, eu até de forma descontraída falei, não sabia que o PT agora está o partido que se aliou ao governo com essas pautas. Então, muita incoerência, e nesse pedido de vista regimental, não tem o que fazer, então nós vamos voltar com esse assunto só após o recesso. Senadora, a pergunta agora é de José Maria Trindade. Diga, Zé. Salve, senador. Alguns assuntos no Congresso Nacional são tratados como tabus, né? E principalmente nesta área aí onde divide. Perto de eleição, ninguém quer entrar nessas bolas divididas, porque perde de voto se votar assim e perde se votar assado. Eu acompanhei a votação do Estatuto do Desarmamento, que foi uma grande agressão ao povo brasileiro, já que o povo não queria esse estatuto, e isso ficou comprovado depois, né, no referendo, que o povo disse não, e mesmo assim ele ficou valendo. Mas este é um assunto do momento, foi discutido durante a eleição. Senador, por que os senadores e os deputados, né, resistem tanto em discutir esse assunto, que para mim é natural? Vota de um lado, vota de outro. E por que essa resistência em debater o assunto? Porque o assunto relacionado hoje, eu como senador, não saiu da área técnica das justificativas plausíveis, e todo mundo sempre justifica que mais armas, mais criminalidade, isso é um tabu que precisa ser desconstruído. Hoje tem um movimento político ideológico. Se eu for favorável à posse e porte de armas ou adquirir armas, eu sou um aliado do presidente, eu penso igual a ele. Foi igual às vacinas, né? Então, quem é contra as vacinas é aliado do presidente, quem é favorável é aliado do Dória, sei lá quem. Então, essa politização de assuntos polêmicos, isso é uma coisa que a gente faz uma volta no tempo impressionante, enquanto devíamos estar avançando, porque é um assunto que eternamente vai ser debatido aqui no Congresso, mas tem que ser debatido em questões técnicas. E os órgãos, o Ministério da Saúde, comprovadamente, com dados, passou para nós que 2018 e 2019 reduziu em quase 33% o número de homicídios, e no mesmo período aumentou mais de 500 mil armas de colecionadores foram adquiridas. Então, você for colocar que cada arma traria
um homicídio, então nós teríamos um aumento significativo de homicídios, e o que aconteceu foi o contrário. Então, eles não querem nem escutar, né? O que é interessante é que é tão óbvio que o projeto que estava sendo apresentado, porque a gente queria velocidade para dar uma segurança jurídica, porque o STF está sempre legislando pelo Congresso, os decretos eles são mais flexíveis do que esse projeto que veio da Câmara dos Deputados. Mesmo assim, eu achei que, por questões de segurança jurídica, era importante pautá-lo sem que houvesse nenhuma alteração, para que não voltasse para a Câmara dos Deputados e fosse direto para a sanção do presidente. Mas a própria oposição, num movimento simplesmente político, pediu vista para que tirasse a discussão e manteve os decretos do presidente. Então, para os atiradores e colecionadores, ainda eles podem ter a possibilidade de comprar os armamentos que está lá definido nos decretos. Mas, se nessas férias, um ministro, como já é de costume, tomar uma decisão monocrática, já com o pedido que tem lá de liminar para derrubar os decretos, se assim ele o fizer, o que vai acontecer? O cidadão brasileiro, que até pouco tempo, antes de cair os decretos, ele podia comprar um carro turbo, dá um exemplo, e está na garagem dele, de uma hora para outra, ele não vai poder sair com esse carro, porque ele vai ser preso, ele não vai poder vender, porque ele vai ser preso, ele não vai poder ter o carro em casa, que ele vai ser preso. Então, vai ter um caos jurídico de, no mínimo, 500 mil CACs hoje no país vão recorrer à justiça para não virarem ilegais e estarem cometendo crime da noite para o dia, porque um ministro tomou a decisão. Então, o absurdo a esse ponto, né, e ver que a oposição, por questões ideológicas, não racionais, é uma coisa que realmente tira do sério, porque eles têm essa questão do armamento associada à imagem do presidente, e tomam decisões que quem quer também proteger sua família não vai poder. Eu até falei, olha, no portão da minha casa eu tenho lá, essa casa os moradores estão armados. E eu falei, então eu espero que vocês coloquem uma placa na casa de vocês dizendo, essa casa não tem ninguém armado. E aí deixa o assaltante escolher para qual casa ele quer entrar. Aí, nisso ninguém tem coragem de fazer. Vamos a mais uma pergunta, agora o Guilherme Fiuza. Pois o senhor está colocando foco numa questão que é crucial hoje no Brasil, que é o avanço sobre os direitos individuais, né? O país sempre sob um pretexto, né? Não existe a tirania manifesta, é sempre um pretexto bacana, bonzinho, empático, e vai se metendo a mão nos direitos individuais. Como o senhor está vendo na extensão desse assunto, essa decisão também de um ministro proibindo que brasileiro que não tenha o cartãozinho da vacina entre de volta no Brasil? Olha, é vergonhoso o que eu vou dizer, mas é a realidade. Simplesmente aqui no parlamento, a sensação que nós temos que não fazemos o que fomos eleitos e propostos a fazer. Quem está legislando é o próprio STF tomando as decisões e tirando da gente essa função que nos cabe. Eu já questionei o ministro, infelizmente não vou poder dizer o nome, mas eu questionei o ministro do STF, fui até o gabinete dele e questionei isso. E ele, bem francamente, me disse que o clima lá dentro do STF é realmente continuar com decisões monocráticas, continuar com decisões de diminuir a liberdade que nós temos, seja de informações em redes, né, de interferir. Ele disse, Marcos, eu sou o único, estou isolado aqui dentro, né? Então, se eu ouvir isso do ministro e do STF, ou seja, ele chancelar o que você já tem, que você já vê, né, acontecendo no Brasil, a gente sai, não é entristecido, arrasado, porque a gente tem um propósito de ajudar o país. E a gente vê que tem essas limitações. E quando você vai pedir aos seus pares para subscrever um projeto de impeachment de um ministro, a grande maioria não aceita, não quer subscrever, porque estão respondendo processo no STF. E aí eles falam, ô Duval, você está ficando doido? Se eu assinar isso daqui, vão dar celeridade lá no meu processo. Hoje o que aconteceu é mais uma prova disso, né? Um senador e um candidato a presidente da República
estão numa situação, né, de suspeita de corrupção. Então, é o que acontece. Nós precisamos entender que para mudar o Brasil não é só escolhendo o presidente. Para mudar o Brasil, eu daqui, como vocês sabem, que eu nunca fui político, nem vereador, caí direto como senador, o Senado é que tem a força para mudar o Brasil. Tem a força para liberar orçamento para o Executivo, tem a força de fiscalizar o Executivo, tem a força de sabatinar ministros, de dizer não para aqueles ministros que vão por questões políticas, ideológicas e não para defender a Constituição. Então, é no Senado que a gente conseguiria mesmo mudar o país. Mas o Senado vem de sênior, ou seja, de políticos experientes, então lá nós temos ex-ministros, ex-governadores, ex-presidente da República, e ali a gente tem muita dificuldade de conseguir fazer o Brasil ser o Brasil que nós gostaríamos, ser o Brasil que vocês sempre colocam, e quando eu assisto vocês, eu fico aqui desesperado, porque eu valido a linha de raciocínio de vocês e estou aqui do outro lado sem poder fazer, né? Porque a democracia você não pode fazer sozinho, né? Então, a democracia é um regime, é o melhor que temos, mas ele é vigoroso e ele é muito difícil. Confesso a vocês, eu confesso aos espectadores, que muitos momentos aqui eu penso em largar e voltar para a minha profissão anterior. Mas como eu me comprometi, eu vou ter que ir até o fim. Não vou me candidatar a nada e sigo até o fim do meu mandato, mas é muito difícil. E só vamos conseguir se for pelo Senado. Se for pelo Senado, a mudança de quem nunca foi político está aqui dentro, sem ser lacradores ou sem ser pessoas que têm uma carreira ilibada, não respondem processos nenhum e querem vir aqui para o Senado, aí eu garanto para vocês que essa velocidade que a gente deseja de um Brasil melhor vai ser muito maior do que nós temos agora. Para fecharmos, senador, a pergunta da Ana Paula Henkel. Boa noite, senador. Na verdade, são várias perguntas que eu queria fazer, mas a gente não tem tempo. Uma delas em relação ao Senado, né, que detém aí a prerrogativa constitucional de deixar de colocar responsabilidade a qualquer desmando, qualquer inconstitucionalidade por parte do STF, de ministros do STF, e que isso, infelizmente, não acontece, né? Então, uma das perguntas seria, será que o brasileiro vai perder as esperanças, né, nessa ferramenta de freios e contrapesos que nós temos no Senado? Será que nunca vamos ver aí um pedido de impeachment de um ministro que adora canetadas inconstitucionais no STF, no plenário do Senado? E a outra pergunta é, o senhor aí, como tem vasto, né, treinamento, dedicou parte da vida ao treinamento avançado de policiais e conhece muitas forças policiais no mundo, o senhor acha que é possível, dentro dessa última inconstitucionalidade do ministro Barroso, de poder barrar brasileiros de entrar no seu próprio país, a não ser que tenha um comprovante vacinal? O senhor acha que é possível a PF, a Polícia Federal ou o ministro da Justiça, Anderson Torres, proteger a nossa Constituição? São duas boas perguntas. A primeira eu respondo até dando continuidade à que eu estava falando antes. Aqui eu não vejo hoje nenhum cenário possível de pedido de impeachment de ministro do STF. Não tem senadores suficientes no quesito de não estar respondendo nenhum processo para que possa subscrever e fazer um pedido. Os presidentes que assumem a cadeira do Senado, em suas próprias campanhas, já dizem que não vão pautar nenhum tipo de pedido de impeachment de ministro, com a desculpa de que vai trazer uma estabilidade jurídica enorme para o Brasil, como se já não temos, né? Exatamente pelas decisões tomadas por eles. Eu só acredito nessa mudança porque eu estou aqui e eu nunca fui político na vida. Então, dizer que o Brasil não está mudando não é verdade. Mas também não está mudando como nós gostaríamos e na velocidade que nós gostaríamos. Exemplo, na mesma eleição que foi a onda da renovação e da área da segurança pública, e assim eu vim para cá, até por conta da minha decisão de ser senador, de ser político, eu me divorciei, porque minha ex-mulher não queria que eu virasse político. Na mesma eleição veio o Renan Calheiros, como renovação. Então, o brasileiro precisa entender,
da importância do voto dele e o que cada casa faz, a responsabilidade de cada poder, porque eles acham que aqui o Senado é para quem é experiente, já viveu muitos anos dentro da política e tem que estar lá, mas é o contrário. Aqui tem que ser pessoas que nunca vivenciaram a política, mas têm a sua carreira ilibada, são pessoas notórias na sociedade, para poder fazer projetos e ter a coragem de fazer pedidos de impeachment. Eu já fiz com o Gilmar Mendes, já fiz com Alexandre, e nada aconteceu. Eu não consegui assinatura suficiente. E os 2 presidentes que estão desde o meu início do mandato também já colocaram que não vão pautar, né? Bom, então esse é um ponto. A gente precisa esclarecer para a sociedade a importância do Senado e o que os senadores fazem, né? Não falar das regalias, que muitas não existem. Eu até falo para vocês que essas regalias de aposentadoria especial não existem, você paga aqui uma previdência privada, não é pública. Saúde também é um plano de saúde privado, como tem as outras, Unimed, Caixa e tudo mais. Bom, mas indo para o assunto da decisão do ministro de não permitir que brasileiro volte para sua pátria, é algo que, se me contasse, eu, logicamente, iria dizer que isso era uma mentira, que isso jamais existiria, e está existindo. Eu não vejo outro, vamos dizer assim, outro poder interferindo. O que deveria ser feito pelo Senado, né, ou pelo Congresso, mas o Congresso está apático, né, está só pensando em questões agora de eleições de 2022. Esse tipo de preocupação fica para o brasileiro que está impedido de vir e está com a sua família. Então, como a gente não pode fazer o que a Constituição nos permite e nos obriga a fazer, que é fiscalizar o trabalho do STF e até o ponto de impeachmentá-los, aqui não tem condições, porque todo mundo, vou melhorar minha fala, a grande maioria responde no STF. Qualquer movimento que é feito aqui é natural que é acelerado o processo dele. A senadora que entrou na mesma época que eu, a senadora juíza Selma, ela estava respondendo porque houve um depósito, ao invés de ser depositado na conta do partido, depositar na conta dela, de um apoiador, alguma coisa nesse sentido. Ela foi denunciada, lógico, e começou a responder. Só o fato de ela estar naquele grupo que nós montamos do Muda Senado e com o foco na Lava Toga, de fazer uma CPI do STF, o processo dela durou menos que 3 meses e ela perdeu o mandato. Senador. E tem senador onde há mais de anos o mesmo processo. Nosso tempo está esgotado, mas quero agradecê-lo muito pela presença aqui, senador Marcos Duval, do Podemos. Obrigado pela participação. Uma boa noite. Boa noite, obrigado. Um abraço a todos.